Meus queridos amigos, companheiros de ideal, é uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez ao André Luiz, sobretudo nesta semana de Kardec. Já estamos avançando aí, estamos próximos já da 30ª semana, não é isso? E eu quero parabenizar mais uma vez aqui a direção da casa por manter essa iniciativa de evocar o codificador da doutrina espírita para que ele seja sempre motivo de estudos, de aprofundamentos, de debates, porque quanto mais a gente estuda as obras que os espíritos superiores trouxeram e que Allan Kardec teve o preparo, a inteligência, o cuidado, a organização, a didática de organizar, de codificar, mais a gente percebe o quanto temos a aprender. Há um expositor muito querido, José Raul Teixeira, e há cerca de uns 10, 15 anos atrás, ele já havia revelado que já tinha lido o Livro dos Espíritos cerca de 80 vezes, e que cada vez que lia, se surpreendia com coisas que ele não tinha visto antes, que a época que nós estávamos estudando, talvez não tivéssemos a maturidade, a percepção para penetrar em cada ensinamento tão profundo que estas entidades venerandas, com a permissão de Deus, a serviço de Jesus, vêm trazer à terra para iluminar as almas, para confundir os orgulhosos, glorificar os justos e convidar a toda a humanidade para uma regeneração. A missão do Espiritismo, segundo o livro O que é o Espiritismo, o livro dos Médiuns e tantos outros trechos das obras fundamentais da doutrina espírita, é a reforma moral da humanidade, a nossa melhoria moral. Veio-nos esse pensamento, porque recentemente, esta terça-feira, tivemos mais uma matéria sobre mediunidade, sobretudo mediunidade de cura, mediunidade, não é, de cartas consoladoras, que respeitamos muito, mas sabemos da delicadeza da missão daqueles médiuns que abraçam essa tarefa, da possibilidade de erros, de fraudes, de equívocos, porque somos ainda espíritos muito atrasados, espíritos que temos ainda um vasto caminho a percorrer, e a nossa mediunidade não é tão fulgurante como a de Jesus, como a de Francisco de Assis, de João Evangelista, de Eurípides Barçanufo e de tantos outros trabalhadores nobres da doutrina espírita. Então, nós não podemos esquecer esse foco principal, que a missão do Espiritismo é a melhoria moral, de cada um de nós. Para abrir o nosso trabalho, nós vamos ler um trecho, do livro Cartas do Evangelho, do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E há um capítulo chamado Carta aos Pais. Não podes viver a esmo, numa estrada indefinida. Um pai tem a obrigação das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto a terra inteira ainda é um mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entende a luz do caminho. A tua finalidade não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é agir no esforço de transformar. Não ouvides
não esqueças teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo às esperanças dos céus, à confiança do céu. Cuide bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências, procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muita vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai, de que todos somos filhos, na pobreza ou na fortuna. Esforça-te, meu amigo, exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Casimiro Cunha, Chico Xavier, carta aos pais, do livro Cartas do Evangelho. Até peguei, imprimi isso da internet, meio apressado, não trouxe o livro, eu tenho o livro, e eu acho que engoli a primeira página. Tinha mais coisas, perceberam que a introdução, né? Vejam também que às vezes a gente vai buscar obras, né, que foram escaneadas na internet ou digitadas, e também temos que estar atentos, porque às vezes não tem aquela correção tão primorosa quanto da gráfica, não é? Mesmo na gráfica, mesmo as próprias traduções, nós vamos ver pequenas diferenças, não é? Mesmo com grandes tradutores que tivemos, nós temos ainda, pequenas, disparidades que precisam ser conhecidas. Daí porque é interessante até que a gente tenha várias versões, várias editoras diferentes, vários tradutores diferentes, e até em outras línguas para verificar. Então, vejam como até essas questões a gente tem que ser cauteloso, não é? Fica também a lição, não só para mim, mas que aqueles que perceberam que a poesia, então, realmente faltava alguma coisa, né? Havia alguma coisa a mais ali. Eu acho que tinha uma página a mais. É bem longa essa poesia, muito bonita. Então, nós temos hoje a missão de falar, são 8h10 até 9h05, sobre o papel da família na transição planetária. Eu fico muito feliz porque já me antecederam diversos palestrantes muito queridos e competentes e abordando vários temas sobre família. Porque, e ainda teremos mais amanhã, inclusive seminário para os jovens, teremos também várias atividades, a Semana de Kardec prossegue até domingo, não é isso? Então temos ainda mais tempo para complementar, mas vejam como o assunto é tão vasto que nós precisaríamos de várias horas para tratar cada uma das questões, como casamento, como a questão da educação de crianças, da educação de adolescentes, da educação de filhos de modo geral, da educação dos pais, da educação para os enteados, educação da sexualidade. Isso aí abordando só a questão da educação. Educação ambiental, educação para a morte, para o retorno ao mundo espiritual, educação emocional, uma série de questões, e sobretudo a questão da dependência química. Então a questão da educação antidrogas. E felizmente nós já gravamos muitas dessas palestras, Nós temos mais de 100 palestras gravadas em DVDs, em CDs de MP3, toda a renda revertida para as casas, onde a gente é convidado a fazer palestras para ajudar na divulgação e na manutenção das casas, dos trabalhos sociais, muito importantes que as casas espíritas realizam, mas que quase não têm recursos. Então a gente fica feliz porque já gravou muitas delas. Inclusive fizemos um seminário aqui, com 2h30 de duração, falando sobre os desafios da evangelização,
da família, não é, que também foi gravado esse material. Então vejam que a gente fica feliz, não é? Eles estão também disponíveis na FEB TV, a febtv.com.br, a Federação Espírita Brasileira. Tem uma TV via satélite, também via internet, em que vocês podem acompanhar as nossas apresentações. Ela substitui a TVC. Então a gente sabe que há muito que ser explorado. Então nós vamos tentar enfocar hoje um pouquinho mais a abordagem da transição planetária, desse momento que nós estamos vivenciando. Quais as questões mais atuais que os pais, que os filhos, que os jovens, que as crianças têm enfrentado. E vamos pedir aos amigos espirituais que nos ajudem. A mim, que estou iniciando, e vocês que irão complementar, porque teremos cerca de 15, não é assim, 10 a 15 minutos para perguntas e respostas, tá certo? Eu vou querer também dar um recado depois do Congresso Espírita, que já começa na sexta-feira que vem, o terceiro Congresso Espírita do DF, que acontece 17 a 19 de abril no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Então, a gente vai fazer essa abordagem, vamos ter também, não é, uma vibração ao final, chamado passe espiritual, o passe coletivo, para que a gente termine então a noite com muita harmonia. Eu fico muito feliz, porque hoje é um dia que foram convidados também trabalhadores, muitos médiuns, muitos esclarecedores estarão aqui conosco. Também é aberto ao público, então há participantes de toda parte, e a gente vai então fazer então um mix, uma coletânea, e pedir socorro aos amigos espirituais, né, para que nos ajudem, né, nessa abordagem. A gente fez vários temas das palestras sobre educação dos filhos aqui na comunhão, também palestras sobre perdão, sobre alcoolismo, sobre dependência química, uma série de assuntos sobre autoconhecimento, e a gente vai verificar hoje quais os temas estão mais atuais, e a falar um pouco sobre transição planetária, que não é o nosso foco, porque precisaríamos de um seminário só para falar sobre Apocalipse na visão espírita, e a transição planetária, não é? Como é que será essa transição da terra de um mundo de expiação e provas para a condição de um mundo de regeneração. Então a gente vai fazer uma breve abordagem, mas apenas situar o papel da família nesse contexto que a gente se encontra, tá certo? Todas essas palestras já estão gravadas. E a gente sabe então que o momento é muito grave. Nós não temos como precisar a época da transição, porque mesmo Cristo, quando interrogado, quando se sucederiam todas essas coisas, ele vai responder aos apóstolos que o Filho do Homem não sabe, nem os anjos do Senhor, mas somente o Pai é que o sabe. Mas vejam que desde a publicação das obras organizadas por Kardec, os Espíritos já nos falam, como está em o livro A Gênese, não é? É o último livro das obras principais, e nesse livro, que é de 1868, há um capítulo que eles vão chamar de Final dos Tempos, que eles vão dizer: já não dizemos mais que os tempos estão próximos, que estão por vir, não, mas que os tempos são chegados, já chegaram desde aquela época. Então não é um fenômeno abrupto, não é uma eclosão, não é uma destruição em massa, não é uma erupção vulcânica, um tsunami, um maremoto, uma grande guerra mundial, não é um fenômeno físico. Os Espíritos têm esclarecido, médiuns e pessoas também de possibilidades anímicas muito grandiosas, como vamos encontrar no livro Obras Póstumas, comunicações muito interessantes também a respeito desse momento, que nos fenômenos de desdobramento, de fenômeno de dupla vista, fenômenos de emancipação da alma, quando a alma está mais, não é, livre, conseguiram perceber informações do mundo espiritual muito importantes para nós, dizendo que aqueles que nos dizem que os tempos são chegados por conta de sinais nos céus, que estes nos enganam, que deveremos olhar à nossa volta, que será pela transformação da sociedade que nós vamos perceber esta época da transição, da regeneração. Então nós sabemos que a Terra é um mundo ainda de expiação e provas, um mundo, não é, na segunda categoria de elevação, só ganha para os mundos primitivos.
Então ela está marchando para uma condição de mundo de regeneração, onde só vão poder habitar os espíritos mais ou menos bons, porque nós não somos bons ainda, né? Se disser assim, olha, fica só quem é bom, não escapa um, né? Raros, né? Raros vão poder levantar a mão. E a gente sabe então que trazemos ainda muitas questões, e é um processo. E Jesus já nos falava disso, falando-nos da parábola do joio e do trigo, dizendo que o Senhor tinha um campo, não é? Onde havia semeado o trigo, mas o inimigo teria vindo à noite e semeado o joio, ou cisânia, uma planta muito parecida com o trigo. E quando pela manhã os trabalhadores perceberam, perguntaram: Senhor, desejais, pela manhã não, quando perceberam, não? Desejais que nós arranquemos o joio que foi plantado junto do trigo? Ele vai dizer que não. Deixai-os crescer juntos, porque se arrancardes o joio agora, a cisânia, que é muito parecida com o trigo, ireis arrancar muito trigo jovem que ainda está crescendo. Deixai-os crescer juntos, mas a época da colheita arrancai o joio aos molhos, aos montes, e lançai-os na fogueira. Então ele exemplifica através daquela parábola que estamos aqui encarnados, uns mais ou menos bons e outros mais ou menos ruins, outros mais atrapalhadinhos ainda do que todos, e estamos em contato com esses outros espíritos para verificar se realmente somos bons, para, não é, eles servirem como personal trainers, né? É a palavra da moda, aquele professor particular de educação física para desenvolver a paciência, a tolerância, a força de vontade, o trabalho, a determinação, o amor, o perdão, todas as qualidades que nos faltam ainda. E ao mesmo tempo nós somos um trigo jovem, ainda muito parecido com o joio, então tem que deixar crescer um pouquinho, mas de vez em quando chega essas épocas de colheita. Então Allan Kardec vai falar de, em vez de juízo final, porque não é final da terra, final do mundo, final da vida, não, é final dos tempos, ou de um ciclo, de uma era, de uma época. E ele vai chamar de juízos gerais, que de quando em quando a terra passa por esses juízos gerais, que, né, aqueles espíritos mais atrasados já não têm mais autorização de reencarnar na terra e vão ficar só ali os mais ou menos bons. Então é o próximo passo que estamos dando, mas há informações através de alguns médiuns, o que não está ainda confirmado pelo controle da universalidade dos ensinos dos espíritos, que Kardec vai nos dizer que uma nova revelação, como foi a doutrina espírita, não é uma mensagem de consolo, uma mensagem, não é, de bom ânimo, uma mensagem de esclarecimento, não, mas uma nova revelação, um novo conjunto de conhecimentos, para serem considerados, não é, mais legítimos, mais reais, eles têm que passar sob a lógica do bom senso, da razão, e também tem que ser ministrado por vários espíritos através de vários médiuns ao mesmo tempo, médiuns estranhos entre si, sem se conhecerem, sem estarem sob a mesma influência. E hoje a gente praticamente não tem isso, porque temos muitos médiuns espíritas já, então já sob a influência de alguma instituição, de algum conhecimento, de alguma tese, de alguma coisa. Então, naquela época foi mais espontâneo ainda o fenômeno. Hoje seria muito difícil fazer esse controle. Hoje a gente vai fazendo um controle aqui entre encarnados, e com o apoio da espiritualidade a gente vai selecionando ali um pouquinho o que é melhor e o que não é, o que a gente ainda precisa de confirmação. Mas vejam que médiuns como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco e mais alguns têm dito que por volta do ano 2057, foi o caso de Chico, 2060, 2062, foi o caso de Divaldo. A informação de Chico está no livro publicado pela editora Céu, né, lá de São Paulo, numa escrita de muitas perguntas que foram ao Pinga Fogo, aquele programa de televisão, mais algumas que não foram, mas que estava ali a pergunta. Nós vamos verificar que Emmanuel teria dito que por volta do ano 2057 a Terra já estaria vivendo na condição de mundo
de regeneração. Não é que vão acabar completamente os nossos problemas. No mundo de regeneração ainda há o mal, nós não somos bons, mas nós sabemos então que aqueles espíritos muito atrapalhadinhos, muito atrasados, já não poderão estar entre nós. Então vejam que o próprio Chico teria dito, isso, uma informação de José Raul Teixeira, que desde a Segunda Grande Guerra Mundial, muitos espíritos já não têm mais autorização de reencarnar na Terra. Então, essa transição planetária está cada vez avançando mais. Esse processo, que não é um dia, não é um momento, não é uma data específica, tem avançado cada dia mais, e com o avanço da ciência, da comunicação, da informação, da telemática, da informática, da telefonia, nós sabemos então que hoje, em 10 anos, a humanidade tem mais conhecimento do que em centenas de anos, alguns séculos atrás. Então hoje a humanidade cresce intelectualmente mais rápido. Então vejam que a gente respeita todas essas informações, vamos, não é, analisar, vamos verificar, não é uma data absurda, e serve de alerta, porque Jesus sempre falava que os tempos estão próximos, então, porque para cada um de nós está muito próximo. Mas Nazarena, como é que tem tanta gente ruim ainda encarnada na Terra? É verdade, pessoal, tem gente, pelas notícias dos jornais, não é? A gente tem visto cada tragédia, cada ser humano ainda com tantos equívocos como nós, trazemos alguns mais graves, que nos assolam. E vamos verificar que na obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier na série A Vida no Mundo Espiritual, temos a informação de que é necessário limpar os umbrais da Terra, que a Terra tem regiões umbralinas, que precisam ser, retiradas, precisam ser melhoradas para que ela avance nesse processo de regeneração. Então tem reencarnado espíritos talvez muito atrasados. Temos a informação de Chico também, que ele foi levado em desdobramento por Emmanuel para uma cidade no mundo espiritual que ele chamou de cidade estranha, porque Chico era muito doce, muito cuidadoso com as palavras, porque era uma cidade, na verdade, voltada ao sexo. Por volta do ano 1940, 1950, ele então tem esse desdobramento, é levado para essa colônia espiritual, e ele vai perceber que tudo na cidade cheira, emana sexo. Até as construções das casas lembram os órgãos genitais masculinos e femininos. E vai assistir nas ruas da cidade um verdadeiro desfile de despedida, como se fosse muito semelhante ao nosso carnaval. Mulheres e homens seminus, os carros alegóricos enfeitados com objetos sensuais e que estimulavam o erotismo. E ele ficou muito impressionado com aquilo. Retornou. E Emmanuel teria lhe dito que, Chico, eles estão se despedindo, porque ordens do mundo superior chegaram àquela colônia, dizendo que todos iriam reencarnar, e eles virão para a Terra. Quando foi na década de 60, naquele movimento, hippie, e sobretudo de algumas bandas de rock assim, com muita diferença, com roupas esquisitas, nada contra, mas com uma aparência diferenciada, com maquiagem muito pesada, com piercings, uma série de coisas que não se via até então. Chico percebeu na TV, numa entrevista, um rosto que lhe era familiar. E Emmanuel então lhe disse: Chico, este é um deles. Eles já se encontram entre nós. Então nós vamos ver uma explosão da sexualidade, de uma repressão muito grande que nós tínhamos na Idade Média, a uma verdadeira libertinagem nos tempos atuais. Então, provocando muitas tragédias, como Emmanuel nos chama a atenção no livro Vida e Sexo, para as lesões afetivas. Quantas tragédias a gente enxerga na mídia, mas quantas outras não aparecem. Não se tem conhecimento que são aquelas tragédias do coração.
aquelas tragédias que envolvem os sentimentos, como foi lido na mensagem de hoje, aquelas provas do coração são as mais difíceis. Quantos têm buscado o alcoolismo ou drogas mais pesadas? Quantos têm buscado o suicídio, inclusive por conta de desilusões amorosas, de sofrimentos? Quantas pessoas hoje, então, mães vivendo sozinhas, porque os pais das crianças as abandonam. E elas sequer movem uma ação judicial para pensão alimentícia dos filhos, porque não querem confusão. O pai é complicado, é perigoso, é violento. E a mãe, às vezes, por receio, então, não é? Ela não aciona a justiça. Ela cria o filho sozinha, e isso já começa, então, um grande descalabro na nossa educação. Eu sou policial, trabalho na assessoria jurídica, não carrego arma, nem quero. E quando a gente estuda as fichas criminais que se encontram no poder da polícia, boa parte dos criminosos a gente vai verificar nome tal, nome da mãe fulana, nome do pai ignorado, desconhecido. A falta da paternagem, como diz Winnicott, um dos educadores da atualidade, da importância da figura paterna, de se impor limites, como o nosso querido Marco Leite falou na noite de ontem, de dar orientação, o caminho para os filhos, porque as mães são muito boazinhas. E Samitiba diz que tem as mães penosas, que tem pena dos filhos, né, cara? A mãe penosa é um problema sério, ele diz. Aquele psiquiatra e educador, né, do livro e do programa de TV que tem no YouTube, que ama, educa, ele entende muito de dependência química também. E ele vai dizer que Alberto Almeida, esse expositor muito querido, ele já vai dizer que já tem um problema que os pais e as mães se apaixonam pelos filhos. E quando a gente se apaixona, a gente não enxerga o espírito que está ali. A gente enxerga uma imagem idealizada que a gente cria e que não corresponde à realidade. Então, o livro que tem a informação da data de 2057 é Plantão de Respostas, tá? Antes que vocês perguntem aí. Chama-se Plantão de Resposta, editora Céu, que aliás agora passou todo o seu acervo para a FEB, Federação Espírita Brasileira. E nós vamos verificar então que as mães se apaixonam pelos filhos, os pais também, e a gente acha que os nossos filhos são as coisas mais lindas, os anjos mais puros que existem no planeta. E não são. Eles parecem. Toda criança, não é? Toda criança é linda, já perceberam isso? Não existe uma criança feia. Toda ela tem aquele brilho no olhar, tem aquele viço, tem aquela alegria, aquela energia contagiante, não é verdade? Não tem uma criança feia. É um procedimento da natureza, está lá em O Livro dos Espíritos, para que os pais, inclusive, se dediquem a amar aqueles pequeninos. Porque senão a gente, tão egoísta que somos, não é? Aliás, quando eu comecei a estudar sobre egoísmo, lá no Livro dos Espíritos fala que é o vício mais radical, ou seja, principal, que dele emanam muitos outros vícios, defeitos nossos. É a questão 913. E na questão 917, Kardec pergunta qual a cura para o egoísmo. E os Espíritos dizem, faz uma dissertação longa, Santo Agostinho, vai dizer que nós temos que combater o egoísmo por todos os meios possíveis, mas principalmente pela educação. Principalmente pela educação. Que é uma arte, vamos ver em outras questões, né? É uma arte de formar os caras, é uma arte. No Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 14, item 9, lido, nós vamos ver da ingratidão dos filhos, que o capítulo chama-se Honrar Pai e Mãe, Santo Agostinho dizendo que nós temos que começar a educação desde o berço, verificando as tendências dos nossos filhos, as más e as boas tendências. E os Espíritos vão nos dizer, também no livro O Consolador, Emmanuel também confirma isso,
que até os 7 anos de idade, naquela primeira infância, é quando eles estão mais moldáveis, mais sujeitos à influência dos pais. São como uma argila molhada, não é? Que está mais fácil ali da gente modelar depois que o barro endurece. Então é de novo que se desentorta o pepino, assim que fala. É verdade. E é a época que os pais são mais permissivos com os filhos. Quando a força do exemplo, porque é a chamada mente absorvente, ensina Maria Montessori, os filhos absorvem muito, eles copiam muito o que os pais fazem. Então, é um dos grandes problemas nossos, é que a gente não sabe educar. E lá no Livro dos Espíritos diz que os pais têm que se instruir, se informar da melhor maneira de educar seus filhos. A gente não sabe, nós somos analfabetos. Eu fui começar a estudar sobre educação, meu Deus, tem um universo de conhecimento, de dicas, dos vários educadores, psicopedagogos, dos educadores de questão de dependência química, que nos escapam pequenos detalhes, pequenas coisas, não sabe lidar. Eles vão ensinar desde a lidar com a birra da criança, até ensinar com os problemas do adolescente. Então vejam como tem tanta... Nós temos o dever de estudar. Vamos, meus amigos, nos dedicar a isso. Não é tão importante a escola, se é cara, não. Mais importante é a educação moral, é a reforma, porque nós estamos num momento crítico, é o momento da separação dos cabritos das ovelhas. Então, nesta época agora, da transição planetária, já não podemos errar tanto. Já temos, então, esse conceito, olha, agora 2057, ou eu me endireito mesmo nessa encarnação, e meus filhos, ou vamos ter ali um processo de separação. É claro que no livro A Gênesis vai dizer também que alguns espíritos que não acompanharam a marcha poderão de mais tarde retornar à Terra. Sim, claro, misericórdia divina. Mas muitos outros emigrarão daqui para outros mundos, outros planos, outras dimensões que a gente não compreende ainda muito bem, onde lá ficarão com a saudade da Terra, como a lenda que tem fundo de verdade, do paraíso perdido, dos anjos caídos, porque a Terra recebeu espíritos de um planeta, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que passou de mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Então viemos muitos de lá, e muitos também daqui, e estamos aprendendo uns com os outros. Então vejam, que o momento, se é verdade essa informação, e os espíritos já falavam desde 1868, e agora estamos no clímax dessa transição planetária, o momento é este. A vida mais importante nossa, na nossa existência de espírito, talvez seja exatamente essa que estamos vivendo. Porque ou vamos estar encarnados, ou reencarnando, ou recém-desencarnados, ou as crianças em pleno período de regeneração. Então, independente do que vai acontecer, de questões físicas, que é natural do processo de evolução do planeta, o ajuste das placas tectônicas, das questões, não é? do clima, enfim, e assim por diante, nós temos que compreender a importância do momento e que precisamos estudar educação dos filhos. E não achar que a evangelização infantil vai resolver o problema. Não vai resolver o problema das nossas crianças mal educadas em casa. E como trabalhamos fora, hoje as mulheres normalmente também têm trabalhado fora de casa. E aí se acham ausentes do lar, e aí chegam com aquele sentimento de culpa e fazem tudo o que os filhos querem. E se seus pais separarem, então aí é que está complicado mais ainda. Alberto Almeida ensina no seminário Arte de Educar Adolescentes, promovido pela FEDEF alguns anos atrás aqui em Brasília. Ele vai dizer que o problema não é tanto a separação conjugal, não, porque há filhos de pais separados que são muito bem educados, muito bem orientados. Mas o problema é quando acontece a separação familiar, quando não só o pai e a mãe se separam, mas eles começam a separar os filhos um do outro cônjuge. Então coloca o filho contra o parceiro, o antigo parceiro, né? Arruma uma nova consorte, e aí também mais uma pessoa ingressando, o enteado ou enteada, que não tem autoridade ou legitimidade própria
como um pai ou uma mãe, e também sem saber lidar. Então vejam quantos problemas nós temos hoje decorrentes da sociedade atual, do momento que nós estamos vivendo. Então, sexualidade, temos que estudar, entender essas questões. A questão dos novos padrões de família. Então, pais que saem, se ausentam do lar, ou que nem chegam a compor família. E vamos ver então as pães, né? As mães que são pais e que são mães ao mesmo tempo. Uma tarefa muito mais difícil. E ao mesmo tempo que os criminosos ostentam essas estatísticas, também as pessoas que estão com problema de dependência química. Também a maioria tem pai ignorado ou desconhecido. Infelizmente. Então vejam que o primeiro passo, vejam como é importante esse tema, né? Da gente entender a importância da família. Começa já a família a se desagregar, pronto, aí abre brecha para a criminalidade, para os desregramentos sexuais, para a busca das drogas, para a questão que a gente vai ver quantas pessoas hoje, quantos jovens ficam morando em casa até os 40 anos de idade. E aí fica estudando, e aí acaba se acomodando. E aí, super protegido. A superproteção, vamos dizer, os especialistas de dependência química, é um excelente fator para que aquela pessoa se torne um dependente. A família forma dependentes químicos, inclusive, com a superproteção. O jovem recebe tudo de mão beijada, não aprende a dar valor, numa educação completamente contrária à lei divina, que é a lei da meritocracia. Como Jesus nos fala, a cada um será dado conforme as suas obras. Mas não, a gente dá tudo de mão beijada, dá dinheiro, dá telefone, dá celular, dá tablet, dá isso, dá aquilo. Crianças também com problema da hiperatividade, porque hoje nós temos tantas informações da TV, da informática, desses joguinhos eletrônicos. Já perceberam como é que são esses joguinhos eletrônicos? Pessoal, é um ritmo alucinante. A gente não consegue acompanhar. Os bichinhos lá, os brinquedinhos, aquelas coisas pulando para cá, e é tudo de guerra. Com raras exceções, é tudo de guerra. Tudo tem alguma coisa de monstro. Ou a pessoa fica aflita. O nível de ansiedade vai lá em cima. Você pode medir a adrenalina das crianças, ela está lá em cima. E antigamente, a nossa adrenalina era brincando de esconde-esconde, pega-pega, não é? De bola na rua, de queimada, de sei lá, de um monte de coisa que a gente fazia, de brincadeiras com o corpo. Aí toda a adrenalina era canalizada para atividade física, não tinha problema. Não era tão problemático assim. A gente ficava ansioso, né? No pega-pega, no esconde-esconde, mas resolvia. Corria que só, não, uma pá. Mas agora ficam ali as crianças ali no joystick, a ansiedade lá em cima, viciadas em internet. Pessoas em clínicas de dependência química, viciadas em internet, em celulares, no smartphone, nas redes sociais, atrapalhando o estudo. A criança está lá na escola, não é mandando mensagem de texto, é olhando o WhatsApp, é mensagem no Facebook, eu não sei, nada contra, mas não temos mais limites. E aí a gente vai ver uma série de questões que estão influenciando nossos jovens, e aí eles não têm como descarregar. Então, pelo menos aquele joguinho que detecta os movimentos, né? Então, do tipo que começou, eu esqueci o nome, é o Wii, não? O primeiro foi o Wii, hoje tem várias marcas que também fazem, que a pessoa se mexe, dança, então tem umas coisas diferentes, uns esportes, que pelo menos a pessoa se mexe. Mas as crianças de hoje, trancafiadas nos apartamentos, nós não temos mais aquela vida na rua como a gente tinha. Eu fui criado na rua. E a gente tinha aquela liberdade, era natação, uma série de atividades. E aí também, ao mesmo tempo, os pais cobrando muito das crianças. Então, que ele seja bem sucedido, que ele seja o melhor da turma, quando o espírito, ele não tem aquela faculdade intelectiva. E aí, Alberto Meio diz, olha, quando o nosso adolescente, que só tira 5, 5,5, quando ele tirar uns 6, já merece um grande elogio, um estímulo dos pais. E não ficar comparando, como a gente faz. Ah, não, seu irmão tira nota boa, por que você não tira? Eita, que desastre, né? Espíritos em faixas evolutivas diferentes, com talentos diferentes. Aquele que sempre foi estudioso é muito fácil tirar nota fácil. Esse tem que ser mais exigido.
Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Então a gente tem que pedir mais dele, para que ele seja mais eficiente ainda, mas sem aquela cobrança excessiva. E ao mesmo tempo o outro a gente percebe, então a educação tem que ser diferente. Raul Teixeira conheceu um pai que disse: olha, eu criei os meus filhos todos da mesma maneira, eu não sei porque esse aqui deu errado. Mas olha, o seu grave erro foi esse, tratá-los todos da mesma maneira. São diferentes. Então, mas aquele que não é um bom aluno, talvez ele vá ser um excelente, não é, profissional na área de vendas, na área de marketing, na área de qualquer coisa, de mecânica, de tudo, que ele vai gostar de trabalhar. Vai ser um excelente empresário, vai ser um excelente pintor, um músico, enfim. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, os Espíritos dizendo que quando nós influenciamos na vocação dos filhos, quando queremos, não, você tem que ser doutor, tem que ser advogado, tem que ser isso, e a nossa criança tem uma vocação completamente diferente, os pais seremos responsabilizados por esta frustração que causamos nas crianças. Aí a pessoa vai ficar desmotivada, vai ser um péssimo advogado, vai ser um comerciante da medicina, e não uma pessoa realizada. Talvez vai ser um excelente mecânico, um excelente mestre de obras, realizado, feliz. Pena que no Brasil, né, essa desigualdade social tão grande. Lá nos países civilizados, não, todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa. Então você pode ser encanador, pode ser faxineiro e ganha um salário excelente, tem carro, tem tudo. No Brasil é essa disparidade imensa. Então há profissões que são mais, né, bem vistas também, mas é por causa da desigualdade social, um problema nosso que nós deixamos acontecer. Precisamos mudar isso também. Então vai desde as questões políticas, as questões sociais e as questões que estamos sendo agora. Nós somos os trabalhadores da última hora, dizem os espíritos, a nós os espíritas, que temos todo o conhecimento, todo o caminho que já foi percorrido por aqueles que nos antecederam, que só precisamos trabalhar aquela última hora do dia, né? Vamos trabalhar 5 horas da tarde, o sol já está frio, trabalhar 1 horinha e vamos ganhar o mesmo salário de quem começou a trabalhar às 6 horas da manhã, falando-nos da importância desse momento, e a gente se distraindo, porque no final dos tempos também fala Jesus, muitos estarão distraídos, e a gente anda distraído com a TV, com a novela, com o futebol, com os jogos, com a bebida, com a comida, não é? Com a fofoca, com isso, a gente está tão distraído que a gente esquece do mais importante, que é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que tudo mais vos será acrescentado. A gente mal vem para a casa do Espírito, vem uma vez por semana, vem reclamando, ainda vem achando que somos, não é, missionários. A falta do autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz de homem melhorar-se nesta vida e resistir aos más influências, a influência do mal. Então tem também, eu tenho um seminário só sobre autoconhecimento, sobre orgulho, suas máscaras, uma série de questões. Vejam como há questões que a gente precisa estudar e a gente está passando batido. A gente viciado no consumismo, no imediatismo, que é o maior problema do dependente químico, é a recompensa imediata. Que ele aprendeu que tudo ele resolve, fácil. Tem a comida fácil, a comida calórica, tem a geladeira, tem a despensa, tem o pai que dá o dinheiro, tudo ele consegue imediatamente. Se está chateado, o pai já resolve, a mãe. Se está com dor de cabeça, toma um comprimido, nada contra a medicina. Se está deprimido, aí toma um remédio para depressão, aí fica sem dormir, aí toma um ansiolítico para conseguir dormir, um calmante. E para ter coragem, né, bebe, porque tem que beber para ter coragem. E aí, então tudo é a gente utilizando de subterfúgio, de drogas, de outros meios, para recompensa rápida, e assim viciamos o nosso sistema límbico, o sistema de recompensa, que se encontra no cérebro réptil, que nós temos de mais primitivo e de mais poderoso, talvez, que é onde estão as funções básicas da respiração, da digestão, de tudo, o comando do organismo. Esse sistema é que está associado à recompensa. E aí tudo, está triste, aí vai comer um chocolate. Por que esse, não é? Aí tudo a gente resolve com a comida, resolve com a bebida, resolve com o cigarro. Está ansioso, pronto, vai para o cigarro, vai para a maconha.
uma série de questões que nós não estamos nos percebendo. E vocês sabem o que é que o dependente químico vai fazer? Aquele processo de desintoxicação, ele é importante só se a pessoa está intoxicada. E porque você não consegue argumentar com alguém que está intoxicado. Então tem que desintoxicar, são períodos que variam, dependendo do tipo de droga, do álcool, do outro. Então, no máximo 4 meses. É importante a desintoxicação, mas ela é um dos passos, e é pouco importante, dizem. Aliás, diz o National Institute on Drug Abuse, o NIDA, em português. O Instituto Nacional sobre Drogas nos Estados Unidos, uma das instituições mais respeitáveis, vai dizer que a internação é um passo pequeno, importante, mas não é significativo na recuperação. O importante é reeducar aquele jovem. Então ele ter o hábito de acordar cedo, de ter tarefas, de se ocupar, porque mente vazia é oficina do mal, a aprender a ter prazer nas pequenas coisas da vida, a ver os passarinhos, a ver as rosas, a ter o aconchego dos amigos, da família, valorizar tudo isso que nós estamos perdendo, porque estamos nos buscando de drogas, de coisas que substituem para facilitar a nossa vida. E o que é que os Espíritos falam sobre isso, Nazareno? No livro Nosso Lar, do patrono dessa casa, André Luiz, por Chico Xavier, vai ter um momento em que André Luiz é convidado para assistir uma comunicação entre a família de Lísias, não é? Aquele enfermeiro que o acolhe, com o seu pai, que já está reencarnado na Terra. É uma criança de 3 anos de idade. E ele, através de um aparelho especial, durante o sono físico desdobrado, vai comunicar-se com a sua família na colônia espiritual de Nosso Lar. Está lá o ministro Clarencio, está lá Dona Laura, a mãe de Lísias, Judite, a outra irmã. E André Luiz também, ele assiste aquela comunicação. E eles conversam por algum tempo. E o mais curioso é que quando eles terminam, Lísias pergunta: papai, o que é que o senhor gostaria que nós que estamos aqui no nosso lar fizéssemos pelo senhor que está aí na terra reencarnado, com 3 anos de idade? Sabe o que é que o Espírito vai dizer? O marido Dona Laura: meus filhos, peçam a Deus para que eu jamais tenha facilidades aqui na terra, para que isso não comprometa a minha reencarnação. Olha, a gente querendo moleza, e os espíritos superiores pedindo para não terem facilidade. Está lá no livro Libertação, também Matilde. Ela vai renascer como filha de Margarida. Ela vai dizer: Margarida, eu vou nascer como sua filha, mas por favor não me encha de mimos, não me trate como uma boneca, para que isso não comprometa a minha missão. Olha, e a gente fazendo exatamente o contrário com os nossos filhos, que não são nossos filhos. Está lá na pergunta do Evangelho. Deus nos perguntará: que fizestes dos filhos que eu te confiei? E Raul Teixeira chama a atenção, olha, como ele disse, ele não diz assim: que fizeste dos teus filhos, não, que fizeste é dos meus filhos que eu te confiei. Nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus, são espíritos às vezes mais antigos do que nós, que precisamos ter essa consciência, que não são almas puras, não são espíritos imperfeitos ainda como nós também. É porque naquela idade da infância eles esquecem de muitas questões suas. Por volta dos 7 anos até a adolescência é quando eles vão recuperando quem é realmente ele. E aí por isso se diz, e os psicólogos confirmam desde a década de 50, que a personalidade do ser humano se forma por volta dos 7 anos de idade. Está formada já, 7 anos de idade. Aí tem criança que era um doce. A partir dos 7 anos, o pai olha assim: mas menino, o que aconteceu com esse menino? Está parecendo um cão. Porque agora é que ele está mostrando as garras, quem ele realmente é. E aí começa o contato com os outros amiguinhos, aí pronto, aí termina de estragar, né? Às vezes ajuda, porque hoje tem muitas crianças, né, filhos únicos. Não é bom. Não é bom. Porque aí quantas vezes se tornam tiranos do lar.
E Samitiba brinca dizendo, não é só tirando do lar, não é tirando também, fica tirando o nosso dinheiro, tirando a nossa paciência, os cabelos, tirando, não é? O nosso controle, o nosso juízo. É tirando também, não é só tirando, né? De déspota. Raul Teixeira tem uma palestra linda em 2 CDs da Federação Espírita do Paraná, Educação Espírita contra o Despotismo, contra esses ditadores. Ele vai analisar a vida de Herodes, de Hitler, de Stalin, de Genghis Khan e de tantos outros monstros que nós tivemos entre nós. E esses homens não foram crianças lindas um dia? Não tiveram pais, não tiveram mães? O que aconteceu com esses pais? Onde eles erraram? Será que não tinham condição? Tinha condição, sim, de ajudar, de dar uma orientação melhor. Porque ninguém reencarna com a missão de fazer o mal. Então nós começamos a perceber como este egoísmo tem engraçado cada vez mais entre nós. Como estamos cada vez mais distraídos com as coisas do mundo. Como hoje temos perigos, meus amigos, vocês não sabem o que é o problema da drogadição. Quando eu fui montar a palestra sobre dependência química, os espíritos me mandaram uma pessoa de uma cidade, que um amigo daquela cidade disse, Nazareno, ajude essa pessoa, ele está morando em Brasília e tal. Olha, meus amigos, você não sabe a luta que foi esse rapaz estava enfrentando. Já tinha sido internado umas 40 vezes. Já foi, inclusive, daqueles movimentos da igreja contra as drogas, quando ele se reabilitou, e já tinha recaído várias, o pai já tinha desistido dele. Quando eu já não tinha mais condição de ajudar aqui, porque tentamos levá-lo para uma clínica, ele concordou, mas o seu plano de saúde não cobria alguns exames que eles exigiam, só naquela cidade onde ele morava. E eu disse, não, vai, é o melhor jeito, demos um jeito, conseguimos com alguns amigos a passagem dele e mandamos de volta para a sociedade. Quando eu liguei para o pai para dizer, eu não conhecia o pai, disse, olha, nós mandamos o fulano aí porque aqui o plano de saúde não ajudava, ele está muito interessado em ajudar eles. Por que você fez isso? Esse menino não é mais meu filho, eu já desisti dele, você não procedeu corretamente. Olha, a gente achando que estava fazendo uma caridade muito grande, e o pai já tinha revolta do filho, que é fruto da sua educação e da educação da esposa também, não é só, porque Deus é justo, não é? Se os pais se esforçam e aquela criança se destrambelha, fizeram tudo que estava a seu alcance, está lá a resposta do Espírito, Deus é justo, claro. Então vejam que, e lá no livro dos Espíritos, eu estava vendo ontem, foi fazer Evangelho lá, fundamental, vocês tiveram uma palestra só sobre esse tema aqui na semana, de Kardec. Eu fazendo Evangelho, a gente sempre lê uma outra obra, não só Evangelhos com os Espíritos, normalmente tem também o livro dos Espíritos, estamos introduzindo o Consolador e outras, e aí cai uma pergunta lá, acho que é a questão 206 ou 207, que Kardec pergunta aos espíritos se espíritos atrasados podem reencarnar numa família que não sejam propriamente ligados. Está aqui, ó, 207. Começa no 207, mas vai, não é essa a questão não. E está aqui. Bom, não vai dar tempo, né? Olha aqui. Mas é 200 e alguma coisa, no comecinho. Lá dos caracteres de nascença, da semelhança dos caracteres de nascença. E aí vão mostrar que a gente acha às vezes que o filho que é complicado é porque é um obsessor, que é alguém que a gente já prejudicou no passado, ou vice-versa, não é verdade? Lá vai dizer que às vezes Deus permite, porque Kardec pergunta, olha, às vezes aparece uma criança que não tem nada a ver com os pais, em termos de aparência moral, de jeito, e aí os espíritos vão dizer que Deus frequentemente, olha, não é por acaso, frequentemente permite que um espírito mau peça-lhe que tenha bons pais para que ele se melhore, e lhe é concedido. Então, às vezes os bons pais recebem também filho atrasado que não tem uma ligação,
Olha como a gente generaliza, porque a gente não conhece Allan Kardec. A gente acha que tudo é obsessor, tudo é inimigo. Não é, pessoal. Uma outra expositora de Fortaleza, a Caroline Trey, que ela é psicóloga, ela vai dizer: pessoal, a gente briga com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com o nosso marido, não é porque fomos inimigos do passado, não. Essa não é a regra. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz que reencarnam na mesma família espíritos afins, espíritos têm afinidade, são parecidos. E aí podemos aprender que alguns que têm histórias anteriores juntas também, claro, por que não? A reunião nas famílias aqui na Terra, aliás, a verdadeira família está no mundo espiritual, que é a família da afinidade, maravilhosa, não é? Muito melhor do que a nossa aqui, é claro, mas essa aqui é a mais importante para a gente. E aí, nós brigamos é porque nós ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos. Se nós fomos os espíritos mais evoluídos, nós não brigávamos. Anjo não briga com ninguém, pessoal. Pode não concordar com o procedimento, mas não briga, não se desentende, não fica aflito, não fica arrancando os cabelos, mas não fica, não fica. É porque a gente é atrapalhadinho também. Então, se a gente se melhorar, tudo melhora a nossa família. Daí o primeiro passo para a educação que os pais têm que dar é o autoconhecimento. É o conhecimento das leis que regem o universo. Quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Conhecer a literatura espírita, vivê-la e praticar, dar um exemplo, porque as palavras podem até convencer, ensinava Francisco de Assis. Mas é o exemplo que arrasta as multidões. Então vejam que às vezes o pai está em casa e vai e pede para a criança ir comprar cigarro, para comprar bebida alcoólica para ele. Na sala de casa, há alguns anos atrás, era moda ter um bar, não é? Você lembra disso? Ainda tem pessoas, tem lá, e aí colocam whiskies de 12, 18, sei lá quantos anos, mais velho do que eu. E aí, para ostentar, quando deveríamos ter uma biblioteca. Mas está lá, o centro das atenções é a televisão, que normalmente só passa tragédias. As novelas não são normalmente educativas. Os programas realmente educativos não aparecem, não dão ibope. E estão lá os pais vidrados na TV, distraídos com o futebol, com os telejornais, com as novelas. Não é que devemos ser alheios ao mundo, não, mas eu não vejo mais TV. Eu não vejo mais TV, eu não tenho tempo, em primeiro lugar. E segundo, que quando eu assisto TV eu fico deprimido. Fico com depressão. Quem é que não fica? Você não dá depressão em você porque você está com a normose, com a doença achar tudo normal. Já se anestesiou. Como é que a gente não vai ficar deprimido? Tanta tragédia no planeta, tudo que acontece de ruim no planeta. Se uma pessoa for baleada lá nos Estados Unidos, fica sabendo aqui, online, em tempo real. Tem as imagens são mostradas. Então eu vejo na internet, eu vejo no celular, tem um aplicativo lá que eu vejo as notícias pelo título, eu vejo lá. Aí eu escolho, não, esse aqui eu quero ver. O tempo, eu vou ver como é que está o clima do tempo, tal, né? O clima de amanhã, da semana. Eu não vejo todas as notícias. E tento o quê? Separar as boas leituras, as atividades edificantes, o trabalho no bem. Qual o papel nosso agora? Além de educar os nossos filhos, também não nos cabe levar a educação, o conhecimento moral. Não é o conhecimento intelectual, que esse não é tão importante, pessoal. Estamos cheios de doutores, de cientistas, de grandes gênios na política, na medicina, em toda parte, provocando grandes desastres para si e para a humanidade. Então nós precisamos fazer homens e mulheres de bem, e primeiro começa por nós. Então, esse investimento na nossa educação, no autoconhecimento, no conhecimento de como educar os nossos filhos, que a gente não tem,
Garanto a vocês, peguem um desses livros aí. Pegue lá o Quem Ama Educa, que é muito conhecido, do Isamitiba. Quem Ama Educa adolescente. Veja quanta coisa que você não sabia. Veja uma palestra de um desses educadores como Alberto Almeida e outros. A gente não sabe lidar. A gente não entende sobre sexualidade. Uma série não entende sobre dependência química. E as nossas crianças, eu posso dizer, meus amigos, que praticamente todas, raríssimas exceções, não vão tomar contato com as drogas. E a pior delas é o álcool, que estão começando com menos de 12 anos de idade. 70% dos alcoólatras começaram a beber com menos de 12 anos de idade. 70%. E é cada dia menor a idade de quem começa. Compram em qualquer lugar, qualquer bar, bebida, apesar de ser crime hoje no Brasil. Então vejam que nós somos convidados a esse esforço, porque a gente se acomoda também. Ah, não, eu sou funcionário público e tal. Aí acorda mais tarde. Quanto tempo a gente está desperdiçando? Podendo nos ajudar nossa família, nossos sobrinhos, nossos irmãos, nossos pais, e ajudar a sociedade. Como é que nós vamos fazer do Brasil o coração do mundo, a pátria do Evangelho, se a gente não tiver a educação moral? Então a gente mal leva a criança para a evangelização infantil. Aí diz assim, não, ele tem livre-arbítrio, ele vai escolher o que é que ele quer dele crescer. Ah, é? Então você deixa ele, se ele não quiser ir para a escola, você deixa? Não é, no mínimo, estranho? A mais importante educação, a gente não obriga. Não, se você acha que a doutrina espírita é boa, leve para a catequese espírita, para a catequese católica, para a protestante. Mas é fundamental ter uma educação religiosa também. Lá vai ter a turma, vai ter os amigos da juventude, a mocidade. Oh, meus amigos, você não sabe o que é a proteção de ter amigos com mínimo de esclarecimento espírita, de esclarecimento cristão. Porque senão eles vão se juntar a outros grupos aí que são materialistas, que não acreditam sequer em Deus. Vão ter que beber, vão ter que fumar, vão ter que usar outras drogas para poder ser aceitos. Vão ter que fazer rachas no carro, dirigir sem carteira. Fazer todas as inconsequências e loucuras que são naturais da juventude para poder serem aceitos e respeitados no grupo. Então é importante que eles tenham amigos menos atrapalhadinhos, pelo menos. E tragam seus filhos para a evangelização. Participe da escola dos pais. A FEDEF lá tem a evangelização no horário e tem a educação, o grupo de pais, onde os pais ficam ali aprendendo, discutindo. Aqui também. Aos sábados, que hora? Pela manhã. Então a gente precisa. Aí está lá a gente folgado. E o tempo passando pelos nossos dedos. A oportunidade bendita. Ah, Nazaré, mas eu não faço mal a ninguém. Eu cumpro meus deveres. Eu venho para o centro espírita, eu sou até trabalhador. E aí Allan Kardec pergunta, na questão 932, na 642 do Livro dos Espíritos, a 932 é muito importante também, porque ele pergunta, por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? A influência do mal é maior. E os Espíritos respondem, pela fraqueza dos bons, os bons são tímidos, os maus ao contrário são audaciosos e intrigantes, mas quando eles quiserem os bons, eles dominarão. É fraqueza nossa, é omissão, é conivência com o mal, é acomodação, é omissão. E lá na 642, Kardec pergunta, bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Leiam, eu até publiquei no meu Facebook, tem Facebook também, o conto lá de contos desta e de outra vida, de Humberto de Campos, por Chico Xavier,
o caso de Anésio Fraga. É pureza em branco. Ele se achava puro. E quando chega no mundo espiritual, não é? O espírito superior mostra tudo o que ele deixou de fazer, a sua omissão, e fazia tudo porque estava acomodado, tinha medo de desagradar os outros, não queria incomodar ninguém. E aí está lá a pergunta: bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? E os espíritos respondem que não, que o homem deve fazer o bem no limite de suas forças, porque ele responderá pelo mal que pratique, mas também pelo mal que surja da sua omissão no bem. Se a gente podia fazer um bem e a gente não fez, dali surgiu um mal, nós somos corresponsáveis. Então fica o alerta dos espíritos. Se fosse noutra época que não dissesse que era transição planetária, em pleno auge, a gente até ficava assim, mais um pouquinho, não, vamos dar mais algumas encarnações ali e tal, né? Mas nós estamos em cima da hora. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Então, vamos ter essa noção da importância da encarnação atual, do tesouro que é conhecer a doutrina espírita, que explica o Evangelho de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Vamos às perguntas, né? Nazareno, como a doutrina espírita orienta a família homoafetiva com relação aos filhos? Bom, pessoal, não existe uma orientação da doutrina espírita sobre essa questão da sexualidade. Kardec estudou muito pouco o assunto, não aprofundou a temática, trouxe uma luz muito grande na questão 200, 201, 202, na própria Revista Espírita, mas essa temática não era tão comum em sua época. Como Emmanuel falou a Chico, como Filomeno de Miranda falou a Divaldo, a questão da homossexualidade vai ficar cada vez mais comum. Ela sempre existiu na humanidade, mas ela está cada vez mais comum, e a gente percebe isso. Não é só porque hoje está mais liberado, não. E na questão da educação dos filhos, Raul Teixeira, Alberto Almeida, até o Divaldo Pereira Franco, vai dizer que concordam, que preferem que as crianças abandonadas sejam adotadas por casais homoafetivos do que estarem nos guetos, nas ruas cheirando cola, fumando crack, tornando-se muitas vezes criminosos por conta de uma série de fatores. O que Jesus faria? Não acolheria esses nossos irmãos? Claro que sim. Então acolher, respeitar, porque não é a orientação sexual que mostra o caráter do espírito, não, mas o que ele faz com a sua sexualidade, o uso, e não a sua identidade sexual, porque não é opção, não se escolhe o sexo, não, tá? Eu tenho seminário de várias horas sobre esse tema, mas o que eu posso dizer para vocês é que o Américo Domingos Nunes Filho, no livro Sexualidades sob a ótica, à luz da doutrina espírita, alguma coisa desse tipo, Américo Domingos Nunes Filho, vai dizer que fizeram pesquisa nos Estados Unidos mostrando que os filhos de casais homoafetivos têm os mesmos índices de sexualidade e homossexualidade que entre os casais heterossexuais, os casais, né, que têm homem e mulher propriamente juntos. Então, não se repete, porque de onde é que viriam os homossexuais? Eles não tiveram que nascer de um homem e de uma mulher? Eles não são gerados por homossexuais, não. Eles são gerados por um homem e uma mulher, por casal heterossexual normalmente, e os mesmos índices de educação, desempenho, todos os índices são extremamente semelhantes, mostrando que a educação por pais homoafetivos, normalmente eles são até mais dedicados, porque sabem que a sociedade está vigiando. Uma juíza do Rio Grande do Sul concedeu a guarda de uma criança para um casal homossexual. E foi um escândalo. Isso tem uns 10 anos. E ela disse, olha, essa criança foi oferecida para 40 casais. E nenhum quis. Porque ela era negra,
porque ela já era grande, de 9 anos de idade. E o único casal que a recebeu foi um casal de cabeleireiros. E nós concedemos, claro, a guarda dessa criança, que não podia ficar sem orientação, sem, não é, o carinho, o apoio, saber que tem alguém cuidando delas no mundo. A gente pode até adotar emocionalmente, estar no abrigo de crianças. Por que nosso lar é tão maravilhoso? Por quê? Porque lá não tem crianças abandonadas. Dona Laura diz que quando lhe são confiadas crianças para ela cuidar, o seu bonusor é contado em dobro. E o Espírito Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente concluir, capítulo 14, 39, vai dizer que a missão de criar crianças difíceis não é tão complicada quanto parece. E que Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças. São as ovelhas perdidas que Jesus nos fala que se alegra mais por ela do que por outras 99 que não precisavam de ajuda. Nazareno, como é possível filhos criados participando do Evangelho no lar, com família espírita, com pais participativos, chegando na fase adulta, não acreditem na existência de Deus? É fruto da sociedade atual, do materialismo. É tanta gente defendendo que não existe Deus, que não existe Espírito. A ciência ortodoxa, não é? Que é difícil a gente se posicionar. Raros são os psiquiatras espíritas, mas quantos vão dizer que basta tomar porque a gente não conhece, não sabe explicar. Então os pais têm que conhecer a doutrina espírita para explicar melhor para os filhos, porque a gente não conhece e não consegue convencer, porque a gente não tem argumentos para contra-argumentar com eles. Então vamos estudar, que tem material para que a gente possa esclarecer nossos filhos. Mas na época da juventude eles normalmente abandonam as juventudes espíritas, as mocidades. Não é só na casa espírita, na católica, na protestante também. Depois que casa, depois que tem filho, aí depois que passa por um problema que vence um pouquinho o orgulho, aí vão buscar a religião, vão buscar deixai-os, não é? A entrega, a providência divina, e vamos fazer a nossa parte, orando, orientando, esclarecendo, mas vai chegar o momento que eles vão despertar. Qual a diferença na visão espírita entre educação e instrução na criação dos nossos filhos? Muito boa pergunta. Instrução é a palavra mais adequada para dizer a educação acadêmica, que a gente tem nas escolas, nas academias. A educação seria o aspecto mais amplo, que envolve não só o aspecto intelectual, mas também o aspecto moral. Então, o ideal é a gente utilizar instrução para os cursos, para os colégios, para as escolas, e educação no sentido mais amplo para mostrar a formação dos caracteres do homem de bem. Tem mais? Umas são mais curtinhas, né? Tem quantas aí? Vai falando. Ah, só tem mais uma. Você citar a cidade estranha visitada por Chico. Qual obra traz essa informação? Bom, pelo Chico eu não me recordo, mas tem ela citada por Divaldo no livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, tá? Tem lá o relato da cidade estranha, Sexo e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Que esperança, que saída temos com o segundo filho que foi super protegido e ainda é. Já se formou, já se casou, gosta de beber e tem alguns maus hábitos de fumar, etc. Apesar de ter o conhecimento da doutrina espírita e querer algumas vezes superar essas fraquezas. Será que o erro se encontra nos pais, que não os deixam superar os obstáculos? Pessoal, é muito comum os pais ficarem com sentimento de culpa, não é? Nós vimos que os pais deram o melhor de si. Os nossos pais fizeram o que eles podiam, o que era possível no seu entendimento, no seu esclarecimento, para que a gente tivesse a melhor educação. É porque nos tempos mais remotos também não tinha conhecimento. O pai mal conversava com o filho, né? Eram os açoites, eram os castigos, às vezes cruéis. O pai mal dirigia a palavra às crianças somente quando se tornavam adultos. Então nós tínhamos uma série de problemas por conta da falta de conhecimento dos pais. Então que bom que hoje a gente já tem mais conhecimento ainda. Que bom que essa criança já tem conhecimento da doutrina espírita, desse adulto hoje, né? E vai chegar o momento em que ele vai se esclarecer. Então, há
que a gente tem que compreender também a dependência química. A gente acha que bebida é dependência química. Não é, porque existe o uso, existe o abuso, existe a dependência, sim, né, quando tem a tolerância, que aí já é um estágio muito mais profundo. Então, a pessoa está usando o álcool não quer dizer que ela seja dependente, ou ter abusado. Então, os maiores problemas, os maiores crimes, os acidentes, as tragédias que o álcool mata, cerca de 6 a 7 vezes mais do que todas as outras drogas ilícitas juntas, vem do abuso e do uso. Que é o dependente químico do álcool, ele não faz muito mal quase a ninguém, faz mais a si mesmo e a sua família, mas ele não sai provocando, dirigindo, ele nem consegue nem dirigir. Então, assim, há esse estágio. Então, às vezes é só experimentação, às vezes é só curiosidade, só experimentou, ou está usando ocasionalmente, só uma festa ou outra aqui, um amigo, né? Amigo, muito amigo, né? Mas os pais também têm essa consciência. Muitas pessoas utilizam o álcool em pequenas doses, sem nenhum problema. Imaginem que se fosse, não, tem que ser completamente abstêmio. Na Itália, que todo mundo bebe vinho, não é? Seria uma tragédia, e não é. Então vejam que é muito mais educação, é saber ter os limites, é saber dizer não, é saber se conhecer, é respeitar as regras. Está aí a lei seca. E quantos amigos meus, policiais, a gente vai para a festa com eles, bebendo. Policiais, com nível superior, com pós do... O Brasil está num grave problema de educação. Educação moral, não é instrução, não. Tem instrução, mas falta-nos estudar, conhecer e trabalhar esse tema da educação. E eu convido os senhores para estudarmos esse assunto em mais profundidade, porque somos ainda, não é, principiantes nesse assunto. E é a cura para o egoísmo, que é o principal defeito da humanidade, que leva o ser humano a não fazer o que Jesus lhe pediu na separação dos cabritos das ovelhas. Ele estabelece um único critério para saber quem vai passar à direita das ovelhas, à esquerda dos cabritos. Vai dizer: tive fome e tu me deste de comer, tive sede e tu me deste beber, eu estava nu e tu me vestiste, eu estive preso ou enfermo, e eu vou acrescentar, ou no abrigo de idosos, ou abrigo de crianças, ou abandonado na rua, e tu fostes me visitar. Eu estava peregrino, sem teto, sem lar, e tu me hospedaste, tu me acolheste, tu me adotaste. Podemos acrescentar. Jesus faz da caridade o único critério para saber o joio, o que é trigo, o que é cabrito, o que é ovelha. Pediu tão pouco. Mas os Espíritos nos explicam que a caridade vai além, que existe a caridade da benevolência, da indulgência, do perdão, a caridade da paciência, a caridade da divulgação da doutrina espírita. E eu queria agora falar do congresso. Meus amigos, quanto sofrimento no mundo, quantas tragédias não poderiam ser evitadas, aliviadas, quantos corações sangrando por causa do materialismo. As pessoas já não têm mais fé, e é por isso que é tão importante a gente divulgar a doutrina espírita para quem não é espírita. Será que a gente não conseguiria fazer um mundo muito melhor, com menos suicídios, com menos abortos, com menos conflitos e tragédias conjugais, com menos lesões afetivas, com menos, não é, sofrimento da mediunidade torturada, pessoas internadas 10 anos numa clínica, no hospital psiquiátrico, médiuns. Não eram só doentes, não, era mediunidade. Tem palestrante espírita que ficou 10 anos internado, que hoje é escritor, que é médium. Eu conheço. Quanto sofrimento, quanto medo, quanto problema, porque a gente
não conhecem, as pessoas não conhecem o Espiritismo. Quantas mãezinhas com a vida dilacerada, o casamento destruído por conta de um filhinho querido, que retornam ao mundo espiritual e elas não compreendem. Quantas pessoas atormentadas, sofrendo de obsessões, de enfermidade, de depressão, de pânico por influências espirituais também. Eu fui ateu 12 anos e teria cometido suicídio se não tivesse conhecido a obra trazida por Allan Kardec. Então a gente tem um dever de levar essa doutrina para outros corações. A FEDEF, a Federação Espírita do DF, ela realiza dezenas de eventos espíritas gratuitos. Como são gratuitos, a gente não tem dinheiro nem para alugar um local aberto, neutro, porque quem não é espírita, você sabe que tem medo de entrar aqui, não sabe? Tem medo de ver a alma, tem medo de baixar algum espírito nela, tem medo de estar aqui tudo escuro e o povo lá na reunião mediúnica e dar uma batida assim, olha, o espírito incorporado, eu vou matar e sair com... É assim que a visão que as pessoas têm medo da vizinha de contar para o padre que ela está vindo para cá. Quantas, não sabe nem o que é, não sabe nem que existe. A gente não sabe nem que tem centro espírita. Onde é que tem centro espírita? A minha esposa, quando eu a conheci, ela nunca tinha ouvido falar de espiritismo. Não sabia nem o que era. Eu falei que era, o que é isso, espírita? Não sabia nem o que era. Aí a importância de fazer fora das casas espíritas e fazer uma ampla divulgação. Porque como a gente não tem recurso, quando faz evento gratuito só fala para espíritas. Estamos chovendo no molhado. Tem que chover no molhado? Tem, mas tanto solo desértico e árido que precisamos da chuva. Então nós precisamos levar essa doutrina para outros corações também. Então a cada 3 anos a FEDEF realiza um congresso espírita lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Faz uma ampla divulgação, como a gente fez no congresso passado. Conseguimos a TV, conseguimos outdoors, tivemos recursos graças àquelas pessoas que se inscreveram antecipadamente para que a gente fizesse uma divulgação mais ampla. Notas nos jornais, ampla divulgação na internet, manutenção de sites, tudo. E a gente conseguiu muita gente no congresso. Quem deixou para a última hora não conseguiu vaga, lotou. E uma grande festa de aprendizado, de estudo, daquele momento de união, de confraternização, de divulgação, mas sobretudo a gente está ali, naquele intensivo ali, recebendo a influência dos bons espíritos que aproveitam aqueles nossos fluidos, como narram alguns médiuns, para levar para regiões espirituais sofredoras, para aliviar o sofrimento na terra. Então, grandes emanações que a gente pode... E é uma verdadeira desobsessão, diz Divaldo Franco no livro Conversa Fraterna, o estudo, as palestras, os seminários, os congressos. A gente está sendo ajudado, ele vê os espíritos ajudando todos nós, na sessão, que a gente fica mais receptivo. Imagine 3 dias seguidos. Começa nessa sexta-feira à noite, 20 horas é a abertura. Sexta-feira à noite, sábado de manhã e de tarde. 9 da manhã, o pessoal dormir um pouquinho mais. 9 da manhã até meio-dia, tem 2 horas de almoço. 14 às 18 termina. Sábado à noite livre. E domingo pela manhã, de 9 às 13 horas, é o grande encerramento. Na abertura, um coral de 400 vozes. 6 palestrantes, muitos de renome internacional, estarão conosco. 1 hora de palestras, meia hora de perguntas e respostas. Abertura com Alberto Almeida, encerramento com Wagner Paixão e uma roda com todos os palestrantes. No sábado, todos os demais convidados. O Congresso da Família, onde os jovens vão poder ficar lá participando, pagando apenas R$40, ganhando almoço no sábado e lanche no sábado e domingo. A programação deles é só sábado e domingo. No mesmo horário em que os pais estão no auditório principal, eles estão em cima nas salas. Crianças de 7 a 12 anos, jovens de 13 a 21, crianças de 7 a 12 participando também com atividades apropriadas a cada fase, palestrantes convidados especialmente para falar com os jovens, além dos principais também falarem com eles, o Alberto Almeida e tantos outros. Tem, não é? O Adeilson Salles vem falar para os jovens. Então, uma série de atividades que a gente vai desenvolver fora da Casa Espírita, com ampla divulgação, e convidamos vocês a estarem conosco. Precisamos da ajuda dos espíritas, porque o Centro de Convenções é um local, é o melhor auditório de Brasília, mas é muito caro. Os passeios são caríssimos, ou não comportam. O último evento que a gente fez foi Você e a Paz com o Divaldo Franco, onde foi, não cabia o povo. Fizemos palestra na comunhão com ele, foi uma loucura, não cabia as pessoas, metade teve que voltar.
Então veja que a gente não tem nem estrutura para as pessoas, então precisamos alugar, infelizmente temos, então vamos pedir a colaboração daqueles que podem pagar. Quem não pode pagar, solicita uma cortesia. Se for muito importante para você participar, solicita uma cortesia, a casa encaminha para a FEDEF. A FEDEF tem cerca de 20% das inscrições pagas, são cortesias que ela distribui para que as pessoas carentes também possam participar. Mas o objetivo é falar para os não espíritas, sobretudo. E aí precisamos do recurso para a divulgação. E convidamos você a estar conosco. Teremos lançamento de livros, tarde de autógrafos, teremos aqui José Raul Teixeira, esse amigo querido. Estará aqui conosco para autografar seu livro, para nos falar algumas palavras, para nos dar o carinho da conversa, dos autógrafos ali. Tantos momentos mais, apresentações artísticas, coral com 400 vozes na abertura, tanta emoção, tanto trabalho, vocês não sabem quanto temos trabalhado. Eu muito pouco, mas quantas equipes varando noites trabalhando, centenas de casas espíritas, centenas de trabalhadores voluntários. Então juntem-se a nós, façam sua inscrição pelo site, ainda é possível fazer, começa sexta-feira que vem. Faça pelo site www.fedf.org.br, Federação Espírita DF, fedf.org.br. Lá você paga com cartão de crédito, cartão de débito, boleto bancário. Se quiser fazer aqui, temos fazendo ali fora. Quem quiser sua inscrição, na hora ganha um brinde, um CD. Cadê o CD? Aqui. Levaram o CD. Aqui embaixo. Ganha um CD com 12 palestras espíritas, músicas, cerca de 5 a 10 músicas também em cada CD, 11 títulos diferentes, inclusive do Alberto Almeida. Você ganha na hora um CD que custa R$30, com 12, 15 palestras. Então, antecipe sua inscrição, porque os brindes estão acabando, é só para quem faz no local, tá? A gente está ali com ponto de venda. Para quem tiver possibilidade, quiser nos ajudar e participar, mesmo que você não possa ir todos os dias, todos os horários, você pode emprestar o seu crachá para outra pessoa, para que ela possa ir no seu lugar. Passa para um amigo, um colega de trabalho, para um familiar. Vamos levar essa doutrina, essa luz para outros corações, para que nós possamos, meus amigos, juntos fazermos um mundo muito melhor, com a ajuda de Deus, nosso Pai, e dos Espíritos amigos. Vamos estar juntos, porque o mundo de regeneração depende da nossa ação, e a gente convida vocês a estarem lá. Mais informações no site fedf.org.br e também ali fora com a gente vai estar passando informações para vocês. Tem também os nossos DVDs, nossos CDs, também tem livros. Toda a renda vai ser vertida para tarde tortas aqui da casa, não é? Tem gente já obsediada pensando nas tortas doces e salgadas. A nossa Dorinha é uma das organizadoras. Vocês estão convidados também a participar. Inscrições na livraria para Tarde de Tortas. E o que vocês comprarem hoje de DVDs, CDs e livros, tudo, para pagar com cheque, com cartão de crédito, cartão de débito, vale transporte, bônus hora. Tem lá a maquininha de cartão de crédito, tem para inscrição e também para os CDs, DVDs, tá certo? E tem lá os brindes para quem quiser fazer sua inscrição ainda hoje, garanta sua vaga, esteja conosco no Congresso Espírita do DF, 17 a 19 de abril, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães.